E aí pessoal, beleza? Vamos dar continuidade aqui no nosso tutorial de Schedule List do React. Na aula passada a gente criou a função que ordena o nosso Schedule List de acordo com a data. Hoje nós vamos criar a função que vai retornar o Schedule List final. Como é uma função um pouco mais complexa, eu tenho que explicar um pouco mais do conceito que a gente está fazendo por esta aula, independente do tamanho que ela fique, será somente isso mesmo, tá bom? E então vamos lá. Como de praxe, nós vamos dar um git status, né? Vamos ver que a gente está na nossa branch anterior. Então vamos dar um git checkout -b, schedule list, component schedule, funções 2. Vamos só dar continuidade. Já estamos nela aqui, né? Então aqui está o nosso schedule list. Como eu falei, eu trouxe os comentários. Então vocês podem ver que na branch anterior já vai estar tudo comentado, né? Eu estou tentando organizar dessa forma e agora também a gente já vai tentar comentar de acordo com o código original para a gente seguir esse mesmo conceito. Então vamos lá para a nossa função da schedule list, onde a gente vai fazer essa mudança da nossa array, né? Então aqui embaixo da sort list nós vamos criar uma função nova, né? Então a function to create the final schedule list that will be used by the components. Então é o que nossa função vai fazer. Vai ser uma function create schedule list. Ela espera receber uma list que vai ser um array de uma list, ou seja, ela vai receber o nosso mock, né, a nossa lista mesmo. E aqui no sort list eu até não coloquei, né? Eu poderia, na verdade eu nem preciso colocar porque ele retorna um inteiro, né? Mas como ele é usado pelo sort não precisa. Mas nesse caso aqui eu vou colocar, né, que o nosso create schedule list ele vai retornar uma array de list. Então eu entendo, é um pouco complicado, né? Mas a gente vai estar tá, eu coloquei aqui embaixo. Vai ser aqui. Abriu, fechou. Então temos aqui o nosso. Ele tá dando um erro porque eu não retornei nada por enquanto, mas a gente vai retornar esse cara e eu vou explicar melhor. Por enquanto eu vou escrever tudo e aí depois a gente passa por ele para entender melhor o que ele faz, tá? Então aqui eu vou criar duas variáveis que vai ser new array. Uma vai ser uma array de list que vai iniciar vazia, e a outra que vai ser a minha temp array vai ser uma array de list que vai iniciar vazia também. Eu vou passar, né, como aqui eu tenho a minha lista é um array, eu vou iterar por ela usando for each, né? Desse for each eu pretendo recuperar o elemento e o index. Aí vocês podem estudar os métodos de array, né? Mas basicamente eu estou passando por cada elemento dessa array, recuperando o que tem nesse elemento, e o index é o índice daquela array. E aí eu faço aqui uma comparação, né? Então se o index for diferente de 0, eu vou fazer um else, né? Caso ele seja igual a 0, a minha temp array, eu vou puxar o elemento atual para ela, e caso ele seja diferente de 0, eu vou checar uma data, né? Então aqui eu vou ter que criar uma nova função, porque eu vou ter uma função para comparar essa data. Eu também vou explicar para vocês, né? E como eu falei, ela é um pouco mais complexa. Eu vou criar aqui e a gente já vai criar essa função lá, index.date, e vamos criar essa função para a gente não ter problema. Então vou criar essa função aqui em cima,
vai ser a nossa function para comparar datas. Então vai ser function to compare date and return true or false. Vai ser uma function compare date, last date, ele espera receber um date, current date, ele espera receber um date e ele vai me retornar um booleano. Aí eu vou ter 3 variáveis, vai ser a year condition, que vai ser um boolean, onde ele espera receber o last date.get full year ser igual a current date.get full year. E vou fazer a mesma coisa aqui com mount e com o dia. Então vai ser get month, current date.get month e o dia também. Day condition vai ser um booleano, last date.get date, current date.get date. E aqui nós vamos ter uma condicional, que se o year condition, month condition e day condition for true, ele retorna true, e caso não caia nisso aqui, ele retorna false. Parou de dar erro nosso booleano. Já temos certo aqui também o compare date funcionando. Então vamos voltar aqui, vamos terminar ele e aí a gente pode explicar melhor. Então aqui eu vou verificar o retorno do check date e puxar a temp array .push o element o else do check date vai ser um new array.push, puxar para o temp array, limpo o temp array, faço um push para o temp array do elemento e aqui embaixo eu verifico se minha index é igual ao tamanho da lista menos 1 e se for meu new array.push temp array. E no final de tudo esse cara vai retornar para mim a nova array. E aí ele para de dar erro e pronto. A gente não vai trazer ainda esse cara aqui para schedule list. Na verdade, acho que até a gente já podia trazer para vocês poderem enxergar esse resultado, né? Deixa eu ver, acho que dá até. Vamos trazer que eu acho que fica mais visual para vocês entenderem. Então aqui eu fiz o sorted list. Debaixo do sorted list eu vou ter que criar um use state, tá? Esse use state vai ser usado para armazenar essa nova array de arrays que a gente vai ter, que ela vai ser usada pelo nosso componente para poder atualizar sempre que necessário, né? Sempre que tiver mudança. Então vai ser set schedule list, create schedule list de sorted list. Tá, aqui tá certo. Tá, eu não criei o nosso cara aqui. Deixa eu ver, sorted list, use effect, check the data. Na verdade aqui eu errei uma coisa, pessoal, peraí, aqui vai ser o método. Então, schedule list that will be used by the components. E aqui debaixo do nosso const eu vou ter um use state that will be used by the application. E aí nós vamos ter o nosso use state, que vai ser um schedule list, set schedule list, vai ser igual ao use state, aí eu já importo, e ele vai ser um array de list. Então
nome, set schedule list. Então tá certo, eu posso apagar esse console log. E eu posso ver se eu consigo, eu acho que ele não vai trazer, mas vamos tentar trazer o valor de schedule list aqui. E aqui ele já está montando, então vamos ver o que acontece, né? Vamos dar um npm run dev e vamos ver antes de eu explicar para vocês o resultado. Aparentemente deu certo. Tá trazendo certinho, não tá muito visualmente, né, mas eu acho que eu consigo colocar num JSON para vocês entenderem melhor a ideia do que a gente está fazendo, tá, deu. Tá. Então qual que é a ideia? A array, eu vou até colocar aqui JSON beautifier para vocês entenderem, eu consegui explicar de forma mais clara para vocês. Então, vamos aqui no código, eu vou gerar uma div em cima dessa, que vai trazer a minha lista, e como eu tenho dois elementos, eu vou ter que ter um fragment aqui para a gente poder trabalhar sem problemas com esses caras, né? Então, perfeito, trouxe a primeira, trouxe a segunda, a gente vai ver a diferença entre elas e por que a gente criou, tá? Então aqui, na nossa original, nós tínhamos uma array de 4 elementos, né? Então elemento 0, 1, 2, 3, e cada elemento a gente tinha todos os dados necessários, né, para trabalhar com aquele objeto. Qual que é o problema disso? Tá? Deixa eu ver se eu ainda tenho a imagem aqui. Eu tenho aqui, ó, para mostrar para vocês. Qual que é o problema disso? O problema é que a gente tem a divisão aqui no nosso componente por data. Então, dia 6 de outubro, aqui por exemplo, no nosso exemplo aqui, eu tenho duas datas, né, dois itens. E dia 7 eu tenho 2. Como que eu vou pegar, nesse caso aqui onde eu tenho 4, como eu vou conseguir separar da melhor forma possível o que é do dia 19, o que é do dia 20, o que é do dia 19, o que é do dia 20, para poder, por exemplo, colocar esses dois itens na lista do dia 19 e esses dois itens na lista do dia 20. Fica meio complicado conseguir uma lógica dessa forma, entendeu? Então eu tenho que transformar o meu objeto de 4 índices em vários índices de cada data. Então é o que eu faço com essa função. Eu gero aqui uma array que tem duas arrays. Eu tenho a array 0 e a array 1. A array 0 ela vai ter os dois itens do dia 19. Então eu tenho aqui um primeiro item do dia 19 e o segundo item do dia 19. E a array 2 eu tenho um item do dia 20 e o segundo item do dia 20. Se eu tivesse dia 21, eu teria a array 3 com X itens do dia 21 e assim por diante, tá? Então, agora que está explicado por que a gente faz essa transformação, eu vou lá no código para a gente entender melhor o que está acontecendo aqui, tá bom? Então, vamos aqui primeiro no nosso create schedule list para a gente entender essa lógica. Então, aqui eu crio duas arrays, tá? Então, é new array, temp array. Essa new array é a array nova que eu já quero criar. Então, ela é uma array que tem arrays dentro dela, e cada array dentro dessa array tem uma lista, que é essa nossa lista com esses itens, tá? Que é aquele padrãozinho que a gente viu lá, né? Uma array que tem outra array, e dentro dessa array eu tenho a lista em si. E a outra é a nossa array já atual, né? Uma array com a lista, que é aquela lista lá, aquela array que tem os quatro itens. Então eu itero, né? Eu vou passar por cada elemento dessa nossa array que está vindo lá do mock, né? Que é essa array que a gente criou aqui, esse mock. Eu vou passar por cada elemento dentro dele e vou verificar. Então aqui eu faço algumas perguntinhas. Eu verifico o index, que é o índice. Eu estou no primeiro índice da array. Se eu estiver no primeiro índice da array, eu vou só pegar a minha array temporária e vou puxar o elemento atual para ela. Ou seja, eu estou pegando o índice 0, que é esse cara aqui, né? Então, por exemplo, eu estou pegando esse cara 0 e colocando numa nova array, lá no topo dela, primeiro item dela. Ele não é mais 0, ele é 1. Então eu vou fazer a checagem de data. Para checagem de data, eu vou usar essa função, onde eu vou passar
a data, aqui no caso eu estou usando a minha lista, né? Então eu estou usando o índice anterior da minha lista e o índice atual. Então, por exemplo, eu estou aqui no índice 1, eu estou nesse cara. Então eu estou mandando essa data e eu estou mandando essa data, tá bom? Então eu estou mandando essas duas datas para essa função de compare date. O que essa função compare date faz? Ela vai pegar o ano, o mês e o dia dessa data que eu estou mandando, tá? Tanto da data do índice 0 quanto a data do índice 1 e vai comparar se eles são iguais. Se os três forem iguais, ele retorna true. Se um deles não for igual, ele retorna falso. Por que eu estou pegando o ano, o mês e o dia? Porque a minha data ela tem hora, minuto e segundo. Então, se eu pego essa hora, minuto e segundo, eu posso ter diferença. E como eu quero somente a data, né, eu quero saber se, por exemplo, se o mesmo item que eu estou pegando, o anterior e o atual, são do dia 20, né, são do dia 20 de 1 de 2023, 20 de 1 de 2023, eu não posso pegar a hora, porque daí ele vai dar diferença. Ele vai ver que tipo, os dois são do dia 20, mas um é das 9h e outro das 10, então eu vou ter erro. Então eu pego só a hora, o mês e o dia. Se eles forem igual, ele retorna true para mim, para eu fazer essa jogada, para eu pegar esse cara e colocar dentro da minha array temporária. E se ele não for igual, eu vou pegar essa minha array temporária, que ela já está com X itens lá, e vou jogar na minha array nova, né, que vai gerar aquele novo formato de array com array e list dentro, tá? Então é o que a gente pode ver aqui, ó, que ele checa a data. Se ele for true, como eu falei, é igual, ele vai puxar nessa minha array temporária o elemento que eu estou analisando, ou seja, o elemento atual é igual ao elemento anterior, então eu posso ir montando essa array. Se ele não for igual, eu vou puxar na minha nova array o que eu já montei aqui, né, o que eu já trouxe da minha array temporária, ou seja, lá eu trouxe 2, 3 itens. Então aqui, por exemplo, eu trouxe o 0, que ele já traz para o padrão, aí ele analisou 1, né, vamos supor que aqui seja dia 20, ele analisou 1. Aqui é dia 20, dia 20, dia 1, dia 20, mês 1, ano 2023, 2023. É igual, puxou 1 também, chegou no 2. Ah não, aqui já é dia 21 e ali é dia 20. Ah, então não é igual. Então ele não vai puxar esse cara para minha temp array. Ele vai pegar a minha nova array e puxar esses dois caras como uma array nova na minha nova array, tá? Aí ele vai limpar a minha temp array, porque eu vou começar uma nova temp array, e puxar o elemento atual, porque lembra, quando eu fiz a comparação aqui nesse cara, esse cara já foi diferente do cara de cima. Então ele já não pode ser mais a mesma array, ele vai ser uma nova array que eu vou estar gerando. E puxo ele. O que acontece aqui? Isso daqui ele já faz boa parte do trabalho, 90%. Só que tem um problema que quando eu chego no final da lista, ele pode não fechar essa array nova, né? Porque eu cheguei no final da lista, ele não vai ter nem mais um cara para analisar, ele vai travar. Eu falei, ó, cheguei no final aqui, não tem nenhum cara para analisar, eu não vou cair nesse else. Aí que eu tenho essa função aqui, essa condicional. Se que eu verifico se o meu índice é igual o tamanho da minha lista menos 1. O tamanho da minha lista, ele sempre vai retornar um valor absoluto, tá? Então, por exemplo, essa lista aqui que eu tenho 1, 2, 3, 4, ele vai retornar para mim 4. Só que o meu index, ele começa do 0, que nem o meu ID. Então, se eu for contar do 0, eu tenho 0, 1, 2, 3, tá? Então, se eu comparar aqui igual, eu vou ter 3 igual a 4. Ou seja, ele não vai bater, eu vou ter erro. Então, eu tenho que pegar o tamanho da minha lista, que ele retorna 4, tirar 1, para ele ficar igual ao meu index, que é o meu último índice, realmente. E se ele for, eu puxo, né? Eu vejo que eu não tenho mais nada para comparar, eu puxo para essa nova array. E depois de terminado essa iteração, eu retorno minha nova array para o componente conseguir utilizar ela, né? E retornando ela aqui, aí no caso já no nosso componente, eu criei esse useState, né, com essa nova array, para a gente, sempre que esse useState for atualizado, a gente ter na tela aqui o componente atualizado, ou seja, essa alteração aqui, né, a gente ter o dado atualizado. E trouxe aqui, né, e chamei o método, né? Então eu estou setando esse valor do schedule list, ou seja, eu estou definindo um valor para ele.
O valor dele vai ser o retorno da função createScheduleList, que é essa funçãozinha que retorna um array readList, que é o mesmo formato do nosso useState, é um array readList, do sortedList. E o sortedList, lembrando, é o que a gente já fez nas aulas anteriores, né? Que é para colocar nossa lista de forma ordenada para a gente conseguir usar esse createScheduleList sem ter problemas, porque a gente vai saber que a data já está ordenada. E para finalizar, né, eu faço o stringify da nossa lista antiga e o do nosso ScheduleList para a gente conseguir fazer a comparação, né? Então a gente aqui tem uma array iniciando e fechando, né? Então um array só com 4 itens, e aqui você vê que já tem diferente. A gente tem uma array que abre e fecha, mas dentro nós temos aqui uma array abrindo aqui e fechando aqui, né? Então 2 itens para ela, e outra array abrindo aqui e fechando aqui com mais 2 itens, né? Então a gente tem uma array de list, tá? Então esse realmente é um pouquinho mais complicado o entendimento dele, né? Mas é essencial para a gente conseguir montar o nosso componente, né, de forma melhor, de forma mais controlada, que a gente consiga ter ele certinho da maneira que a gente quer. E por essa aula é só isso, pessoal. A gente até passou um pouco do tempo que eu tinha planejado aqui. Vamos só fazer as finalizações aqui do Git, e na próxima a gente continua aí de uma forma mais tranquila, tá? Então a gente faz aqui o nosso git status, faz o git add, faz o git commit -m, vai ser função create schedule list do componente schedule list. Vamos fazer um git push. Então puxamos, já está tudo lá. Nós podemos ver lá no nosso GitHub. Funções 2, está aqui. Schedule list 2, sources, components, schedule list. E nós vamos ter aqui tanto a compare data quanto a create schedule list, tudo certinho. Ela já aqui no useEffect com o nosso useState, da mesma forma que eu falei para vocês, o useState, ó, ele importa aqui em cima, tá bom? Então é por causa do meu auto import, mas ele tem que vir da biblioteca lá do React, e nosso set schedule list, e nós mostrando ele aqui no nosso componente, tá bom? Então por essa aula é só, pessoal, espero que estejam gostando, e a gente se vê na próxima aí para provavelmente criarmos a função que irá pegar a data atual, que ela vem em número, e converter em mês para PTBR, e já criar a interface dessa função, dessa data que a gente vai precisar, que vai se chamar monthList, tá bom? Então é isso, pessoal, até a próxima, tchau.